Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez juntos para cultuarmos ao nosso Deus. Espero que você esteja aí com a sua família reunida para nós estarmos buscando mais uma vez a presença de Deus, unidos no amor de Cristo Jesus pelas nossas vidas. Eu quero iniciar nossa meditação nessa noite, pedindo para que você abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 17, versículos 20 a 23. João 17, versículos 20 a 23. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste. Amém. Nós estamos falando de unidade já há algum tempo, e esse texto de João fala muito de perto a respeito da unidade que nós devemos alcançar em Cristo Jesus. Mas antes de nós iniciarmos a nossa meditação, eu quero pedir que você, mais uma vez, abaixe a sua cabeça agora e pense no Senhor e vamos orar para que Ele nos ajude nesse momento de meditação. Senhor, nosso Deus, Pai, estamos reunidos, ó Pai, como igreja Tua, Senhor, mesmo que não presencialmente, mas através dos meios de comunicação, ó Deus, tem misericórdia de nós, da nossa fragilidade, ó Deus, e nos abençoa, Senhor, com o Teu Espírito Santo neste momento, para que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra, que nós possamos compreender os Teus desígnios, a Tua vontade, Senhor, o Teu desejo para as nossas vidas. Sê conosco, ó Deus, nos abençoa, pedimos a Tua bênção, também pedimos perdoa os nossos pecados, purifica a nossa vida, nos prepara agora, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amados, esse é um texto muito importante quando se fala de unidade. E só nesses 3 versículos nós vamos ver Jesus falando tocando 3 vezes na questão do tema da unidade. No verso 21 ele vai dizer, a fim de que todos sejam um. No verso 22 ele vai dizer, para que sejam um. E no verso 23 ele vai dizer, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Amados, a primeira questão que eu quero tratar com os irmãos e que Jesus vai mencionar aqui é a questão da unidade como essência. Nós temos que entender isso, amados, para que nós possamos prosseguir aí naquilo que o Senhor quer da nossa vida. Estamos aqui, amados, diante de uma oração de Jesus. Jesus está orando a Deus uma oração de intercessão, pedindo por aqueles que são seus. E, em primeiro lugar, ele intercede pelos seus discípulos. No verso 20 ele vai dizer assim, por estes, né? Ele diz assim, não rogo somente por estes. Por estes eram aqueles que estavam com ele. Ele estava ali orando pelos seus discípulos, intercedendo pelos seus discípulos. Mas Jesus também ora a Deus por aqueles, né? Fazendo uma referência aí a todos os cristãos que viriam posteriormente. Ele está orando também pelas futuras gerações, ou por aqueles que ainda haveriam de crer. Quando ele diz aí, não rogo apenas por estes, os seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio
da sua palavra. Então Jesus está intercedendo por todos os cristãos, é isso que nós entendemos aqui, né? Por todos os cristãos, aqueles que estavam com ele e aqueles que ainda haveriam de crer. E isso, nós estamos inseridos nesse contexto. Somos hoje aqueles que, como igreja do Senhor, creem no Senhor Jesus através da sua palavra. Então Jesus lá, naquele momento, estava também intercedendo por nós. Mas aí quando ele afirma, a fim de que todos sejam um, ele está juntando, né, estes, seus discípulos, né, com aqueles, né, e ele está juntando todos os cristãos agora em um só corpo, que é a igreja de Cristo em todos os tempos. Então ele intercede por aqueles que estão com ele, por aqueles que haveriam ainda crer através da palavra, e depois ele diz, a fim de que todos sejam um. Então a intenção de Jesus é para que a unidade se estabeleça em toda a igreja do Senhor, em todos aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus em todos os tempos. John Stott, amados, ele diz uma coisa interessante a respeito disso. Eu queria que os irmãos prestassem atenção naquilo que John Stott diz. E ele diz, a oração de Jesus foi antes e acima de tudo para que houvesse uma continuidade histórica entre os apóstolos e a igreja pós-apostólica, para que a fé da igreja não viesse a mudar com o passar dos anos, mas permanecesse reconhecível do mesmo jeito, e que a igreja em cada geração pudesse merecer a qualificação de apostólica, em virtude da sua lealdade à mensagem e missão dos apóstolos. Então, o que Jesus está dizendo ali, segundo John Stott, é que Jesus ele queria que em todos os tempos, e é uma ação contínua de Jesus, ele está orando por aqueles por aqueles que estavam com ele, mas a sua oração vai pelos séculos, né, tendo a mesma repercussão para que os irmãos continuassem em unidade, dizendo ou pregando a mesma coisa que pregavam os apóstolos e vivendo como eles viveram. Importante também, amados, entender que estes e aqueles, se refere ao texto, são aqueles que creem em Jesus Cristo através da sua palavra. É isso que diz o finalzinho do verso 20 aí, né? É dessas pessoas que Jesus esperava a prática da unidade. Então, uma coisa muito importante aí, de quem é que Jesus requer a prática da unidade? São justamente aqueles que creram em Cristo Jesus através da sua palavra. O verso 21, amados, ele vai dizer o seguinte, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Jesus aqui está orando no sentido de pedir ao Pai que a mesma unidade que existe entre eles seja também a unidade que exista na igreja. É a mesma unidade. Então, ele está fazendo uma comparação. E o desejo dele é que, assim como a Trindade é unida, da mesma forma, isso também aconteça na igreja. Isso significa, amados, que a unidade da igreja não está restrita ao estarmos juntos, a apenas ajudarmos uns aos outros. Nem se trata também apenas de uma unidade de estrutura ou de denominação. E também não significa uniformidade, todo mundo igualzinho, que sejamos iguais fazendo e pensando a mesma coisa. Também não é isso. Também não é uma questão de amizade, de fraternidade, né? Muitas vezes a gente vai para a igreja e os irmãos têm essa conotação que ali é o momento, como eu me sinto bem, estar com o meu irmão, né, de compartilhar com ele. Isso é bom, amados, isso é muito bom. A gente tem essa bênção também de estar com os irmãos. E como isso nos faz falta, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, nós sentimos muita falta de estar com os irmãos, né?
Mas, amados, o que nós temos que entender aqui é que esse não é o propósito, esse não é o fim, essa não é a unidade que Jesus deseja apenas, faz parte, mas não apenas, tá? A unidade que Cristo deseja das nossas vidas é uma unidade na questão da essência. Por isso ele compara a Trindade. Esse é todo o mistério da Trindade. Como nós vamos entender isso, né? Nós temos que entender primeiro a Trindade. A Bíblia afirma que há 3 pessoas, mas um único Deus. Como entender isso? Isso é um mistério, e é chamado de mistério, e para nós é mistério, e nós reconhecemos na Igreja Reformada como mistério. A Trindade é um mistério na sua essência, ela é mistério. A mesma essência e, contudo, há distinções nas pessoas, mas o que faz delas um só ser é a unidade de essência, né? E eu quero trazer para os irmãos aqui o que diz o Catecismo Maior, que está aí também junto com a nossa confissão de fé. O Catecismo Maior, na pergunta número 9, ele vai falar um pouquinho da Trindade, e a pergunta é a seguinte: quantas pessoas há na divindade? E a resposta vem em seguida: há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância ou da mesma essência, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. São distintas nas suas propriedades pessoais, diz o Catecismo Maior, mas são um só na sua essência. E qual é a essência da Trindade? Um só Deus. As 3 pessoas são Deus, iguais em poder e glória. Isso é a essência, amados. E a nossa unidade, amados, consiste que nós sejamos unidos não pela afinidade, pela cor dos olhos, pela estatura, pela altura ou pela largura, nada disso, amados. O que verdadeiramente nos une é a essência de sermos filhos de Deus. Essa é a questão, amados. Muitas coisas podem perturbar a nossa unidade, amados, mas todas elas estão longe de se comparar à essência de sermos filhos de Deus. E é isso que nos une. Não é apenas o estarmos juntos, não é apenas a confraternização, não é apenas a fraternidade entre os irmãos. Isso também faz parte, amados, mas o que nos une realmente é que nós fomos resgatados em Cristo Jesus. A nossa essência, a nossa natureza agora é sermos filhos de Deus. E é isso que Jesus está dizendo com relação à nossa unidade. Se nós não priorizarmos e não entendermos isso, amados, nós não chegaremos à unidade desejada por Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que a unidade que Cristo requer das nossas vidas é uma unidade de essência. Nós somos filhos de Deus. E é isso que, acima de tudo, tem que nos unir. Em segundo lugar, amados, entender que a unidade não é uma opção. Ela não é opcional. A oração de Jesus por unidade do seu povo demonstra que a unidade não é automática, mas é algo que se deve ser buscado, desenvolvido com empenho, com esforço. Isso implica em manter a unidade na diversidade. Somos diferentes. Perceberam a questão da Trindade? São 3 pessoas, né? Mas são um só Deus. Nós também somos diferentes, né? Por isso nós somos diversos, né? Mas somos um porque somos filhos de Deus. Especialmente nas divergências de opinião. Muitas vezes temos divergências de opinião, amados, mas não é isso que deve nortear a nossa unidade ou fazer com que ela se acabe. Mas a nossa unidade tem que ser priorizada na questão da essência. Nesse sentido, 2 pontos uma coisa muito importante deve ser considerada nessa questão, de nós termos que caminhar
para a unidade. O mais importante para nós é buscar unidade fraterna, e aperfeiçoamento espiritual é responsabilidade de todo cristão. Buscar essa unidade é responsabilidade. Aperfeiçoamento espiritual, sem o qual nós não vamos nos desenvolver para que tenhamos a unidade que Cristo requer das nossas vidas. Sobre isso, vamos para o verso 22, onde Jesus diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Amado, Jesus aqui está dizendo que a unidade vivida na glória entre Ele e o Pai, Ele tem transmitido para os discípulos para que eles também sejam um. Como entender isso? O problema é que essa unidade, amados, que existe entre Deus e Cristo Jesus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Não há nada, não tem nada de deficiente nessa unidade. Tudo coopera para o mesmo sentido, para o mesmo propósito, é uma unidade perfeita. O problema, amados, é que essa unidade, para nós, ainda não é vivida na plenitude, justamente por causa do pecado que ainda habita em nós. E é por isso que precisamos lutar, é por isso que nós precisamos nos esforçar, é por isso que nós precisamos batalhar para que a unidade se estabeleça, por causa do pecado que habita em nós. Na unidade ela é perfeita porque lá não há pecado. Na Trindade, perdão. Ela é perfeita porque lá não há pecado. Mas aqui, amados, nós devemos buscar essa unidade porque ainda em nós habita o pecado. E ele é contra a nossa unidade, amados. Ele atrapalha a nossa unidade. Nós não somos perfeitos, e se não somos, a nossa unidade também não é perfeita. Por isso, amados, precisamos crescer no distanciamento do pecado, em morrer para o velho homem e viver o novo homem, para que também a unidade se estabeleça nas nossas vidas. Na realidade, amados, não é a luta pela unidade em si mesma, mas sim é uma luta contra o pecado que habita em nós. O pecado que nos cega quanto ao nosso irmão e principalmente quanto à vontade de Deus. O pecado nos cega com relação a isso. Nós não entendemos que aquele irmão que está do nosso lado, que às vezes está trabalhando conosco, está orando, que está doando a sua vida ali, amados, nós também não entendemos que ele também é filho de Deus, acima das nossas diferenças. E por isso o desconsideramos, e aí a unidade é quebrada pelo pecado que habita em nós. Então nós precisamos nos esforçar, amados, para que realmente nós possamos crescer espiritualmente, amados. E isso vai nos levar a considerar o outro e a unidade que Cristo deseja das nossas vidas. Em terceiro e último lugar, amados, que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Em primeiro lugar, a unidade é uma questão de essência, temos que entender que é isso que nos une. Em segundo lugar, nós vimos que a unidade não é opcional. Cristo está desejando que nós sejamos unidos como a Trindade é. E em terceiro lugar, amados, a questão do testemunho na unidade. E aqui está aquilo que eu creio que é o motivo principal da oração de Jesus. Há um propósito na oração de Jesus. E esse propósito, amados, é um propósito grandioso para as nossas vidas. E nós temos que entender isso. Quando Jesus vai dizer lá no verso 21, depois de ter tratado da unidade com relação àqueles que estavam com ele, de desejar que esta unidade se prolongasse ou que continuasse sendo obtida através dos séculos por aqueles que ainda haveriam de crer na palavra de Cristo Jesus, mas ele diz o porquê. O desejo do coração de Deus é o seguinte, verso 21, ele diz assim: para que o mundo creia. Para que o mundo creia. E aí, amados, é a questão do testemunho. O mundo precisa enxergar Jesus através da nossa unidade. Não só através da nossa vida, mas através da nossa unidade.
Podemos pregar o amor de Deus ao mundo, amados, mas se o mundo não nos vê praticando esse amor, de nada adianta. É isso que Jesus está dizendo. Vocês precisam ser um e nós somos um, para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O melhor exemplo da unidade como testemunho, amados, é a unidade da igreja primitiva. Quando nós olhamos lá para Atos capítulo 2, os versículos 46 e 47, presta atenção, eu vou ler para os irmãos, como é que viviam esses irmãos. O texto é bem conhecido, mas eu quero relembrar essa questão da unidade. Ele diz assim, o relato histórico, né, daqueles irmãos lá na igreja primitiva, ele diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que se iam sendo salvos. Os cristãos da época, amados, uniram-se uns aos outros em várias coisas. Na frequência nas reuniões, né, diariamente perseveravam unânimes no templo. Né? Então a frequência, né, a busca pela unidade física. Né? Nós estamos vivendo um momento totalmente adverso desse, né? Mas muitas vezes, quando nós temos oportunidade, nós deixamos esse privilégio de lado. E não estou dizendo só que os irmãos, não, muitas vezes eu fiz isso, né? E nós fazemos isso constantemente. A gente tem a oportunidade de estar junto com os irmãos e não perseveramos nisso. Preferimos outras coisas, preferimos outras companhias. Amados, a questão da unidade como é importante para mim e para a tua vida. Com quem você prefere viver, amados? Precisamos entender, amados, que a nossa unidade é vivermos juntos porque somos filhos de Deus. Você tem prazer nisso? Então, amados, a questão da frequência nas reuniões, né? Do ensino dos apóstolos, né? Eles se apegavam ao ensino dos apóstolos, eles bebiam do ensino dos apóstolos, porque esses tinham bebido de Jesus Cristo, né? E depois na prática da comunhão, praticavam a comunhão, né? No partilhar do pão, né? E também nas orações. Isso também é muito importante, né? Estarmos unidos, isso é muito importante para a nossa união. E assim viviam os irmãos. E em todos eles, diz a palavra, havia um profundo respeito, reverência, temor de Deus. Se somos filhos amados, o que é que os pais querem mais dos seus filhos? Filhos obedientes, reverentes. Filhos que realmente respeitem os seus pais. Não é isso que nós queremos? O Senhor é assim conosco também. E muitas vezes nós temos sido irreverentes com Deus, né? Não temos o mesmo respeito, não temos tido temor com aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos resgatou em Cristo Jesus, aquele que nos fez filhos seus. Então, a cidade inteira tinha simpatia, diz o texto, por eles. E às vezes eu fico meditando nisso, amados. Como é que a sociedade, como é que o bairro, como é que a cidade vê a nossa igreja? Geralmente, amados, nós costumamos rotular pessoas, né? Aquele lá é antipático, aquele ali é de nariz empinado, aquele ali não abre a boca e outras coisas assim. Mas muitas vezes lá fora a igreja também é rotulada. Você sabe qual é o rótulo que a sociedade lá fora está dando para a sua igreja? Uma coisa que me preocupou muito há pouco tempo atrás é que alguém deu um testemunho a respeito da nossa igreja. E eu acho muito bom o que é feito na escola dominical, por exemplo, quando antes nós servimos o cafezinho ali, né? E compartilhamos de um momento de comunhão à porta da igreja, né? Mas alguém que não era da igreja
e que agora, né, graças a Deus, há pouco tempo atrás, começou a frequentar, disse assim: olha, eu lá de casa olhava os irmãos tomando café ali, mas eu tinha vergonha de ir. Eu desejava estar ali, mesmo porque eu não tinha café na minha casa, mas eu tinha vergonha de estar ali. O que é que cria essa vergonha? Não é nada, não é nenhuma recriminação nem nada, mas eu quero dizer assim, para nós começarmos a pensar como é que as pessoas lá fora estão olhando para a nossa igreja e como é que nós podemos facilitar para que aquelas pessoas vejam em nós e tenham por nós simpatia como tinham para o povo da igreja primitiva, né? Eles tinham um profundo respeito por Deus e também tinham a simpatia de todo o povo. E aí, amados, entender assim, isso faz parte da missão, amados. A nossa unidade faz parte da missão. Percebe? O final diz assim: e cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem faz a obra não somos nós, é o Senhor. Mas a nossa unidade faz parte da missão, amados. A nossa unidade faz parte da missão. O mundo precisa ver que há amor entre nós. O mundo precisa ver isto na prática e não apenas no discurso. Com isso, amados, nós aprendemos o quanto é importante a unidade para a igreja do Senhor. Sem ela, toda a obra de Cristo. Olha, presta atenção nisso, amados. É muito pesado isso. E eu escrevi isso aqui 2, 3 vezes e perguntava ao Senhor: será que isso realmente é verdade? Mas, amados, o sentido de Jesus pedir pela unidade da igreja e dizer para que o mundo creia, amados, é justamente isso. Sem a unidade, toda a obra de Cristo para salvar o homem através do testemunho, do nosso testemunho, está comprometida. Eu vou ler de novo. Sem a nossa unidade, toda a obra de Cristo para salvar o homem através do nosso testemunho está comprometida. A obra é do Senhor. Ele pode salvar quem quer. Aliás, Ele salva quem quer. Quem Ele quer, Ele salva. Mas, amados, Ele quer que nós participemos dessa obra. E nesta obra, a nossa unidade é de fundamental importância. A pregação do Evangelho é importante? É. O trabalho de levar o Evangelho de Cristo Jesus às pessoas através daquilo que nós dizemos é importante? É. A nossa solidariedade por aqueles que sofrem também é importante na evangelização? Com certeza é. Mas Cristo está dizendo que a nossa unidade faz parte disso e é ponto fundamental para que o mundo creia que Cristo veio para nos salvar. Amados, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos buscar constantemente a unidade, entendendo que ela faz parte da essência de Deus. Deus é um, Deus é 3 em 1. E essa essência precisa existir entre nós também. Somos chamados a ser filhos de Deus. Em segundo lugar, que ela não é opcional para o povo de Deus, mas é a vontade do nosso Deus, a nossa unidade. E em terceiro lugar, que ela é imprescindível para a missão de levar ao mundo a salvação de Cristo Jesus. Amados, que Deus nos abençoe no entendimento dessa palavra e também na prática dessa palavra nas nossas vidas. Antes de dizer, antes de falar alguma coisa, antes de levantar uma questão ou de um atrito, amados, vamos pensar naquilo que Deus quer das nossas vidas, naquilo que é a essência da Trindade, na oração de Jesus por aqueles que eram seus e por nós também, e entender que a nossa essência, o ponto fundamental da nossa unidade está em sermos filhos de Deus. E assim para que o mundo creia na nossa pregação. Amados, que Deus nos abençoe, que Ele realmente nos faça um em Cristo Jesus. Obrigado pela atenção, amados. Coloque isso no seu coração, que o Espírito Santo aplique essa palavra e que nós possamos passar esse período que nós estamos fisicamente
Eu creio que é um teste para nós fisicamente distantes. Quando Deus restaurar isso, amados, que nós saiamos muito mais propensos a buscar essa unidade, para que o mundo creia que Cristo foi enviado por Deus para salvar o pecador. Vamos orar mais uma vez, terminando o nosso culto nesta noite. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu tens orientado as nossas vidas através da Tua palavra. Pai, aumenta a nossa fé em Cristo Jesus. Dá-nos discernimento quanto ao Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas, como crentes em Cristo Jesus e como igreja do Senhor. Senhor, faz a obra nas nossas vidas. Torna-nos cada vez mais unidos num único propósito, Senhor, mesmo diferentes, que nós possamos entender que todos nós fomos resgatados por Cristo Jesus e somos filhos de Deus, e que isso, Senhor, nos una para a honra e glória do Teu nome, para que o Evangelho alcance aqueles que são filhos de Deus, que ainda não ouviram a Tua palavra e que ainda não se prostraram diante daquele que é Rei. Deus, nos abençoa, Senhor, seja conosco. Limpa, Senhor, de nós tudo aquilo que não é Teu. Santifica e purifica as nossas vidas. Nós oramos pedindo a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.